eu resolvi, até em conversa com o nosso irmão Diácono Cido, que está ali ao fundo com o microfone, estávamos conversando esses dias e o Cido falando, pastora, parece que muita gente não conhece ou desconhece, né, algumas doutrinas que nós cremos a respeito do milênio, a respeito de escatologia. E eu disse, é mesmo, Cido, nós precisamos tratar desses assuntos que comumente nós não tratamos. E eu confesso aos irmãos que por muito tempo eu passei assim, sem querer, sem desejar tratar de assuntos escatológicos que dizem respeito às últimas coisas, Apocalipse, por achar que tem muita gente apenas querendo especular. Eu lembro, por exemplo, na igreja, quando era adolescente, perguntava assim, que livro da Bíblia vocês querem estudar? Perguntar para os adolescentes ou para os adultos, que livro eles escolhiam? Apocalipse. Era uma época, estou falando do final dos anos 80, anos 90, época tinha aquele filme Deixados para Trás, e todo mundo especulando, como é que vai ser, quando Jesus voltar, como é que vai ser, quando Jesus vai voltar. E eu via quanta gente se debruçando em Apocalipse para dizer, está vendo esse sinal? Significa que Jesus está voltando, hein? Está vendo isso aqui? E as pessoas aficionadas com isso, e só falavam disso e de Apocalipse. Eu disse assim, puxa, tanta coisa prática, e as pessoas querendo como que adivinhar quando Jesus vai voltar. Pura especulação. Então, por muito tempo eu deixei de me debruçar em Apocalipse ou nos temas escatológicos, mas hoje eu entendo, meus irmãos, continuo crendo que não devemos fazer por especulação e que ninguém tem que ficar querendo adivinhar quando Jesus vai voltar, mas eu entendo que nós precisamos estar preparados para a vinda de Cristo. Eu entendo que nós precisamos saber o que a Bíblia fala sobre as últimas coisas, e eu entendo, sobretudo, que isso vai trazer esperança para o cristão, para o povo de Deus. Saber, meus irmãos, a respeito da consumação, é o que traz esperança para nós. Não é pensar sobre governo, se o novo governo vai ser bom ou ruim. Não é pensar sobre as circunstâncias simplesmente agora imediatas das pessoas, mas sobre o plano, propósito de Deus para o seu povo. E é um propósito abençoador, ainda que envolva sofrimento no presente, mas é um propósito de salvação e de vida eterna. E é isso que vai trazer esperança para nós. Tem muita gente desesperada, ansiosa, com medo, porque só está olhando para as circunstâncias presentes. Não estão vislumbrando o plano geral de Deus. Você já teve aquela experiência de ver alguém, hoje não é tão comum, né? Mas antigamente era muito comum a mãe, a avó ali tricotando, fazendo crochê, preparando algo. E eu me lembro quando criança via aquilo, não fazia muito sentido. Não sei se é porque eu olhava do lado errado ou porque não estava completo, mas parecia tão estranho, eu ficava olhando, mas está fazendo isso, não faz sentido nenhum. Aí depois de terminado, eu olhava e falava, não, agora eu entendi. Sabe, se nós olharmos para a nossa vida apenas para o que nós estamos vivendo hoje, apenas para um problema de saúde, o desemprego, uma dor, um sofrimento presente e imediato, nós vamos desanimar. Nós vamos olhar para o todo. Deus tem um propósito para o seu povo. E nós não podemos olhar para a história apenas no ponto em que nós estamos. Nós precisamos olhar de uma forma geral. E a Bíblia apresenta essa forma geral. Então hoje nós vamos começar, e o propósito é usar esses 4 domingos, hoje até o último domingo de janeiro, são 4 domingos, para tratar sobre esse tema, a Bíblia e o futuro. E na aula de hoje, a esperança do povo de Deus. Porque de fato, irmãos, eu creio que isso vai nos trazer esperança. E vai nos levar a estarmos alertas, porque Jesus vai voltar. Esses estudos, né, estudar sobre coisas futuras, sobre escatologia, sobre Apocalipse, é um grande desafio, porque Deus, nos livros que nós chamamos de proféticos, sobretudo Daniel, Ezequiel e Apocalipse, Deus resolveu usar de símbolos, de figuras de linguagem. Então você vai ler lá em Apocalipse sobre a besta, sobre o anticristo, sobre o número do anticristo, sobre o dragão, sobre a mulher, sobre os cavalos. E não adianta você querer interpretar de forma literal. Há um princípio de interpretação bíblica, de hermenêutica bíblica, que é muito importante, que diz, sempre que possível, interprete as escrituras literalmente.
Então nós lemos ainda há pouco o Salmo 1, bem-aventurado aquele, né, que não anda no... E nós interpretamos literalmente. Agora, quando fala será como árvore plantada, é uma figura de linguagem. Há textos que nós precisamos entender a figura de linguagem. E Apocalipse, assim como Ezequiel e Daniel, estão cheios de figuras de linguagem. Por isso nós precisamos de auxílio. E eu quero compartilhar com os irmãos, autores que eu creio que são autores conservadores, autores ortodoxos, autores confiáveis que interpretam Apocalipse e falam de escatologia, como o reverendo Leandro Lima, né? Eu vou usar bastante material dele. Eu gosto muito também do comentarista bíblico chamado William Hendrickson, que escreveu esse livro Mais que Vencedores, os mistérios do Apocalipse desvendados com profundidade e fidelidade. Olha aí, e o título já chama atenção, né? Os mistérios do Apocalipse desvendados com profundidade e fidelidade. Então é gente que estudou o suficiente para dizer, olha, aqui a figura da mulher significa isso, a figura dos cavaleiros significa isso. Então nós precisamos consultar bons autores, porque tem gente falando coisas absurdas por aí, interpretando Apocalipse das formas mais variadas e absurdas possíveis. Um outro livro que eu quero recomendar para vocês, e que eu vou usar, esse meu aqui já é antigo, é de 89, deixa eu tirar essa capa toda rasgada, e a capa dele deve ser bem diferente nos dias de hoje, né? A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro. Ambos os livros, tanto Mais que Vencedores quanto A Bíblia e o Futuro, são publicados ainda hoje pela editora Cultura Cristã, que é a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, da nossa denominação. Obrigado, Cris. Deixa eu entregar o outro também. Então ficam essas duas dicas de livros, Mais que Vencedores e A Bíblia e o Futuro. Hoje, então, vamos falar sobre... E eu aproveitei o título do livro do Huckman para dar para a nossa série, né, do mês de janeiro, A Bíblia e o Futuro. Na aula de hoje, vamos falar sobre a esperança do povo de Deus. A esperança do povo de Deus. Escatologia. Já tinham ouvido falar essa expressão, escatologia? É uma palavra composta a partir de duas palavras gregas. Eschaton, que significa fim, e logia ou logia, que significa estudo. Então, escatologia, o estudo acerca das coisas futuras ou do fim. Assim como teologia, vem de theos, Deus, e logia, estudo a respeito de Deus. É claro que não tem como estudar a Deus. Deus não é objeto de estudo. Nós estudamos a palavra de Deus, aquilo que Ele se revelou, né? Psicologia, vem de psique, de alma, né? O estudo a respeito da alma ou do comportamento humano, né? Filosofia, vem de filéu, né? Bom, não vou ficar aqui descrevendo as várias logias, né? Então, escatologia é a disciplina que estuda os eventos referentes ao fim dos tempos e à consumação do plano de Deus para este mundo. Então percebam, nós precisamos entender os propósitos de Deus, o plano de Deus. Deus tem um plano e um propósito certo, e isso que é interessante, não é algo que pode acontecer, é algo que vai acontecer. E então por isso que é importante a gente aprender sobre a consumação do plano de Deus para este mundo, a consumação do plano de Deus para o seu povo. E isso vai fazer diferença, principalmente quando estivermos passando momentos difíceis, entendendo que ainda não é o final e que Deus tem um propósito maior e abençoador para o seu povo. Às vezes a gente pensa em escatologia. Quando ouvi a palavra escatologia, eu logo pensava em qual livro da Bíblia? Qual livro a gente pensa? Apocalipse, né? E eu citei outros que trazem mensagens a respeito do fim, como o livro do profeta Daniel, Ezequiel. Mas nós podemos dizer, como escreveu o reverendo Leandro Lima, a Bíblia como um todo, é um livro escatológico. Vocês perceberam o salmo que nós vimos ainda há pouco? O salmo 1? Como é que ele termina? Ele termina falando sobre o fim dos ímpios e sobre como Deus conhece o caminho dos justos. Desde Gênesis, você pega Gênesis 3 fala sobre a queda, nós já lemos no verso 15, Deus tratando com a serpente, dizendo que o descendente da serpente viria
Ele seria o descendente da serpente, continua aí, né? Que é o mal, né? Continua, mas o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Seria ferido pela serpente, mas iria esmagar a cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher que veio? Jesus Cristo. Então a Bíblia, desde o início, fala sobre propósitos finais de Deus, desde Gênesis. Então, por isso, o reverendo Leandro Lima está certo em dizer que a Bíblia como um todo é um livro escatológico. Do início ao fim, a Bíblia aponta para uma esperança e uma realidade futura. A Bíblia aponta de Gênesis a Apocalipse a uma ligação, na teologia bíblica a gente chama de cordão dourado, né? Reino, pacto e mediador, que nós temos presentes em todos os livros da Bíblia. E do início ao fim, a Bíblia não são histórias desconexas. É o plano da redenção. Deus apontando para a consumação e para uma realidade, para a esperança e uma realidade futura. Então, queridos, podemos dizer que o mundo e os seres humanos, eles foram criados com um propósito. Nós não somos fruto do acaso. O universo não é fruto do Big Bang, de uma série de coisas tão, usando uma expressão, né, que o pessoal usa muito hoje, aleatórias, né? E precisa ter muita fé para acreditar na teoria do Big Bang, com tantas coincidências que teriam que ter acontecido. Nós não somos fruto da evolução, nós não somos fruto do acaso. O mundo, o universo, os seres humanos foram criados com um propósito. Mais uma vez a ideia daquele que nos criou e que deixou para nós o manual de instruções, né? Esse propósito vai ser executado. Disso você não precisa ter dúvida. Sabe por quê? Porque aquele que está por detrás é suficientemente poderoso e confiável para executar o que ele mesmo estabeleceu, o que ele mesmo planejou. Deus vai executar os seus propósitos. Às vezes a gente lê, por exemplo, Mateus 24, é um texto que nós vamos ler, diz que o evangelho será pregado, né, em todas as nações e então virá o fim. E aí eu já vi gente dizendo assim, a gente precisa pregar o evangelho porque se a gente não pregar, não virá o fim. Jesus não vai voltar. Jesus está lá só dependendo da gente pregar para ele voltar. E se a gente não pregar, ele não vai voltar. Eu, por causa do meu trabalho de mestrado, eu li muitos livros do Ricardo Gondim, do pastor Ricardo Gondim, e ele dizendo assim, que o futuro está aberto, que Deus abriu mão da sua soberania, que Deus está escrevendo a história com a ajuda dos seres humanos, que Deus fica dependendo das decisões dos seres humanos para escrever o futuro. E eu fico pensando, que segurança há em alguma promessa da Bíblia, se o futuro está aberto, se Deus está escrevendo a história com a nossa ajuda, e depende das nossas decisões. Mas não, meus irmãos, o Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia, de acordo com as Escrituras, ele é poderoso, ele é soberano, ele tem todo o poder, então ele é suficiente para executar aquilo que ele planejou. Às vezes você faz um plano e não consegue. Não consegue porque não cumpre aquele plano, ou porque você pensou em algo melhor e desistiu, ou porque você não conseguiu, por algum motivo, alguma impossibilidade. Para Deus isso não existe. Primeiro porque o plano de Deus é o perfeito. Deus não tem um plano e depois diz assim, não, mudei de ideia, vou fazer diferente. Não. O plano de Deus é perfeito porque ele é perfeitamente sábio. Ele sabe todas as coisas. E mais, ele consegue executar. Ele tem todo o poder, diferente de nós. Então, por essa razão, meus irmãos, a Bíblia diz que uma das maiores virtudes que o crente pode ter é o quê? Esperança. Mas não esperança em pessoas, em governos, em nós mesmos. Esperança nas promessas e propósitos de Deus. Esperança nas promessas e propósitos de Deus. A esperança, podemos dizer, tem implicações futuras e presentes. Por que implicações futuras e presentes? Implicações futuras porque nos faz fixar os olhos no futuro. E implicações presentes porque não nos deixa também alienados. Nos faz olhar para o presente. O crente não é um alienado que fica pensando somente naquilo que Deus ainda vai fazer. É aquele que está ciente da realidade, mas sabendo que isso que nós vivemos não é o final. Há algo mais. Deus vai consumar todas as coisas. Então nós olhamos para o presente, mas não com os olhos apenas aqui. Nós olhamos para o presente na certeza e expectativa futura da consumação
final que Deus vai realizar. É por isso, irmãos, que a função do povo de Deus é, tendo absoluta certeza de que Cristo vai voltar, de que o Redentor virá, desempenhar a nossa tarefa de testemunha. Hoje, se Deus permitir, no culto da noite, nós vamos começar a série de exposição de Atos. Hoje nós vamos ver Atos 1, de 1 a 11. E nós vamos olhar para o famoso versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é Jesus dizendo para os seus discípulos, para aqueles 12. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria, até aos confins da terra, aos confins do mundo. Vejam, meus irmãos, Jesus prometendo algo que cumpriu e tem se cumprido dia após dia. O povo de Deus tendo o Espírito Santo, tendo assim poder para ser testemunha de Cristo na nossa Jerusalém, que é a nossa Jundiaí aqui, a nossa cidade, Judeia, né, podemos dizer que é o nosso estado, o estado de São Paulo, Samaria, a nossa nação, algo um pouco mais longe, né, vamos dizer que seja a nossa nação, até os confins da terra, até os confins do mundo. Então, meus irmãos, essa é a nossa tarefa, ser testemunhas. Sabe por que por vezes não somos testemunhas de Cristo neste mundo? Porque estamos com os olhos apenas neste mundo, desanimados. Quem eu votei não ganhou. Esse governo vai ser isso. E fica ali cabisbaixo. Porque só consegue enxergar o agora. Só consegue enxergar esse governo. Não consegue enxergar que Cristo governa o mundo. E que o reino de Deus, ainda que já tenha sido instalado com a vinda de Cristo, com a primeira vinda de Cristo, esse reino vai ser estabelecido de forma completa quando Ele voltar. Se você não entender isso, você vai andar desanimado, reclamando, murmurando, triste, ansioso. Mas quando você entende o já e o ainda não, quer dizer, Cristo já reina, o reino de Deus já se faz presente. Mas um dia Ele vai voltar e vai estabelecer de forma visível e completa. Você não vai ter esperança. Nós precisamos entender isso para ter esperança e para que a gente testemunhe de Cristo, como nós veremos logo mais à noite em Atos 1. Guardando, e agora citando Hebreus 10, 23, guardando firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Irmãos, essa esperança é um instrumento que nos manterá fiéis até a segunda vinda de Jesus. Essa esperança vai fazer toda a diferença para o dia a dia. Dia a dia de você, adolescente, jovem, que isso não é diferente para os adultos, mas na adolescência e juventude isso é mais intenso, que é tentado com tantas propostas dos relacionamentos, dos relacionamentos dos seus colegas e amigos, como o mundo faz, tantas propostas, e o que vai te fazer permanecer firme não é pensar assim, eu sou crente, ser crente eu não posso isso, não posso beber, não posso ter relacionamento sexual antes do casamento, não posso nada, é uma vida de infelicidade, meus amigos se dando bem, e a minha vida é uma vida de tristeza, porque eu não posso nada. Não, você precisa entender que em Cristo Jesus nós temos alegria, paz, e a nossa vida, a nossa esperança em Cristo Jesus é além dessa vida. O que vai nos ajudar a viver uma vida de santidade, não andar no caminho como nós vemos ainda no Salmo 1, de ser bem-aventurado, por não andarmos nos conselhos dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, é nossa esperança em Cristo além dessa vida. Porque se você olhar só para essa vida, você vai desanimar. Não vale a pena ser crente não. Porque eu sou perseguido, eu por vezes não tenho o que o ímpio tem, eu não tenho ainda casa própria, o fulano de tal que fez um monte de coisa errada, tem casa, tem mansão, tem iate. O que vai fazer toda a diferença para nos mantermos fiéis e com esperança, é termos a nossa esperança em Cristo, além dessa vida. Vocês lembram que como Paulo combate a heresia lá de 1 Coríntios 15? Se dizia na igreja de Corinto que não haveria ressurreição no último dia. Paulo então escreve em 1 Coríntios dizendo assim, vocês estão dizendo que não vai ter ressurreição no último dia? Então Cristo não ressuscitou. Porque se não haverá ressurreição é porque Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo o nosso tempo. A nossa pregação é vã, a nossa fé é vã. Quem morreu servindo a Cristo, acabou. Paulo diz isso. Se Cristo não ressuscitou. E aí ele chega ao ponto de, no verso 19,
né, trazer o seu arrazoado às últimas consequências, dizendo: se a nossa esperança em Cristo for apenas nesta vida, nesses poucos anos que nós vamos viver nessa terra, nesse mundo quebrado, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não vale a pena viver, meus irmãos, no aspecto do niilismo, como ímpios, como se Deus não existisse. Mas aí vem o verso 20 de 1 Coríntios 15. Mas de fato Cristo ressuscitou, sendo Ele a primícia dos que dormem. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a certeza de que nós seremos ressuscitados no último dia. A nossa grande esperança não é a cura do câncer. A nossa grande esperança não é que vamos viver um pouco mais. A nossa grande esperança é que, ainda que morramos, nós seremos ressuscitados no último dia e viveremos para todo sempre com o Senhor. Agora, viver sem essa esperança, nós não seremos fiéis ao Senhor, porque nós vamos viver naquela filosofia. Não sei quantos assistiram aquele antigo filme, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Aproveite o dia, carpe diem. Aproveite o dia, viva o dia de hoje. Você não sabe nem se vai ter amanhã. Viva o dia de hoje. Quantos adolescentes e jovens vivendo essa filosofia? E bebem, mas bebem até cair, porque eles não têm esperança de um amanhã. E se relacionam com todos de qualquer jeito, porque não sei nem se vai ter amanhã, mas para o cristão não. Lembram daquele antigo cântico, antigo hino? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, porque Cristo ressuscitou, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei. O quê? Que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, do meu Jesus que vivo está, e eu serei ressuscitado. Vamos falar, meus irmãos, sobre uma expressão que aparece nas Escrituras, a expressão os últimos dias. O Antigo Testamento é repleto de profecias sobre os últimos dias. Na esperança de Israel, do povo do Antigo Testamento, seria dias em que Deus restauraria a nação à posição idealizada. É por isso que muitos rejeitaram a Cristo, o Messias, quando Jesus veio, porque muitos de Israel esperavam que o Messias seria aquele que iria restaurar Israel à sua posição idealizada. Mas Jesus vem e diz assim: dai a César o que é de César. Eles não aceitaram isso de jeito nenhum. Esse é o Messias? Diz que nós devemos continuar pagando impostos para os romanos? Não é ele que, como Moisés libertou o povo do Egito, vai nos libertar dessa tirania dos romanos e nos colocar como nação principal e nos fazer reinar? Eles não creram em Cristo como Messias, porque eles acreditavam que o Messias viria para cumprir os últimos dias. Mas ali, meus irmãos, na primeira vinda de Cristo, era apenas a inauguração do reino de Deus. Apenas a inauguração do reino de Deus, e não a sua instauração completa, né? Conforme o entendimento do Novo Testamento, diferente então de como criam muitos no Antigo Testamento, esses últimos dias se iniciaram com a vinda de Jesus, quando se consolidou o plano da redenção. Vamos abrir em Atos 2. Esse é um texto que nós veremos daqui a alguns domingos, na exposição no culto da noite, mas já vamos olhar hoje. Atos 2, a partir do verso 16. Atos 2. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha só, meus irmãos, Pedro está pregando, ele está citando uma profecia de Joel. Nós não vamos depois ler Joel 2, mas é a profecia de Joel. É Pedro, no dia ali de Pentecostes, em Jerusalém, pregando. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Percebem que ele faz uma diferenciação? Antes que venha o grande
e glorioso dia do Senhor. Este dia ainda não era o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós não vamos abrir em Joel 2, 28 a 32, mas é essa profecia que Pedro, na sua pregação lá em Jerusalém, cerca de 2000 anos atrás, disse. Ele lê a profecia de Joel e está dizendo assim, está se cumprindo. Ou seja, meus irmãos, quando Jesus veio ao mundo, Jesus deu início a esse período, que é um período que nós não sabemos quanto tempo vai levar, que a Bíblia chama de últimos dias. Então, irmãos, nós podemos dizer que nós já estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias desde quando? Desde quando os últimos dias? Desde que Jesus veio ao mundo. Ou seja, há cerca de 2000 anos nós estamos nesse últimos dias. É que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, né? Pode parecer para nós que demora, que Deus tem os seus propósitos, mas nós já vivemos o que a Bíblia chama de últimos dias. Alguns eventos que são identificados no Novo Testamento como profecias do Antigo Testamento. Tem muitos eventos no Novo Testamento que aparecem, que nós vemos que são profecias do Antigo Testamento. Aquilo que no Antigo Testamento foi profetizado que aconteceria e que aconteceu no Novo Testamento. Nós não vamos ler os textos aqui por causa do nosso horário, mas o nascimento virginal de Jesus. Nós lemos lá em Mateus 1, 20 a 23, sobre o nascimento de Jesus, conforme Isaías havia escrito cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E aí você lê lá em Mateus, conforme Isaías disse que aconteceria. A fuga, né, de José, Maria e Jesus para o Egito, lá em Mateus 2, conforme a profecia de Oséias 11:1. Lá em Oséias 11:1 fala sobre a fuga para o Egito. E acontece exatamente como na profecia de Oséias. A pregação de Jesus, né, em Mateus 4, 13 a 16, conforme dito por Isaías 9. Tudo isso os irmãos depois eu peço que abram e leiam, né? É porque nós não temos tempo para ler texto por texto agora, né? Mas é só para os irmãos terem uma ideia das profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento. O ministério de cura de Jesus, lembram lá em Isaías 53? Pelas suas pisaduras, fomos sarados. E Jesus fez o que no seu ministério aqui nessa terra? Quantas pessoas ele curou? Aliás, o ministério de cura de Jesus era para testar que ele era o Messias, o prometido. Aquele prometido lá em Isaías, que ele era o Filho de Deus que havia sido prometido, né? Então, por isso que Jesus realizou aquelas curas e milagres. A rejeição de Jesus, que Jesus sofreu por parte do seu povo. Lá em Isaías 53 nós lemos, era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Lá em João 1 nós lemos, veio para o que era seu e os seus não o receberam. A entrada triunfal em Jerusalém, lá em Zacarias 9:9, já havia sido profetizado sobre como Jesus entraria em Jerusalém. Lembra-se, Jesus entrou num jumentinho emprestado e as pessoas exclamavam o quê? Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor. Estava já lá em Zacarias. A venda, né, por 30 moedas de prata, estava lá também em Zacarias. A forma como Judas traiu a Jesus por causa daquelas 30 moedas de prata, já havia sido profetizado por Zacarias. A crucificação de Jesus também está lá em Zacarias 12. As roupas de Jesus sendo sorteadas pelos soldados, você lê lá no Salmo 22, você vai ver sobre isso. O sepultamento no túmulo de uma outra pessoa, de um rico, né? Lá em Isaías 53, com o rico esteve na sua morte, fazendo referência ao fato de que Jesus não tinha nem onde ser sepultado, precisou de um túmulo de outra pessoa emprestado. A ressurreição de Jesus, quando a gente lê o Salmo 16, 10, não faz referência a Davi, está fazendo referência a Cristo, a ressurreição de Cristo, que Deus não deixaria a sua alma na morte. Não está falando de Davi, está falando de Cristo. A ascensão de Cristo, o Salmo 68, 18, conforme nós lemos em Atos 1, 9, Jesus subindo aos céus, vamos ver hoje à noite esse texto, se Deus permitir, está lá no Salmo 68, 18, né? Ascensão. Então, segundo o Novo Testamento, os últimos dias já começaram. Nós já vivemos os últimos dias, porém,
A Bíblia fala do último dia. A Bíblia fala dos últimos dias, entendam isso, que nós já estamos vivendo desde a primeira vinda de Jesus, e vai se consumar com a volta de Cristo, mas a Bíblia fala do último dia, ou seja, o derradeiro dia. Olha só o que Jesus diz em João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei. Aí Jesus faz referência ao último dia. Eu ressuscitarei todo o que o Pai me dá. Daí a doutrina que nós cremos da perseverança dos santos. Por que nós cremos que aqueles que são salvos não vão perder a salvação? Jesus está dizendo isso. Eu vou guardar a vida dos eleitos, dos salvos, e eu vou ressuscitá-los no último dia. Então a Bíblia fala do último dia. Jesus disse, aqui em João 11, 23 a 24, Jesus disse a ela, Jesus conversando com Marta, né? Na ocasião da morte de Lázaro, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O povo dos dias de Jesus já tinha noção da questão de que haveria um último dia. E quando Jesus fala que ressuscitaria Lázaro, irmão de Marta e Maria, Marta já vem na mente dela o último dia, quando nós cremos que todos nós, os que estão em Cristo e que tiverem morrido em Cristo, serão ressuscitados. É que Jesus não estava falando de ressuscitar a Lázaro no último dia. Jesus estava dizendo que iria ressuscitá-lo dentro de algum tempo, né? E Marta não havia entendido. Mas não é interessante pensar que Lázaro, que Jesus ressuscitou, voltou a morrer. Lázaro morreu. E ele será ressuscitado no último dia. Jesus dizendo em João 12, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A minha própria palavra que falei, essa o julgará quando? No último dia. Irmãos, estão percebendo que a Bíblia fala de um último dia, que é um dia de julgamento, mas é um dia para o povo de Deus de alegria, porque é um dia de ressurreição. Esse último dia será terrível para muitos, mas será glorioso para outros. Para os justos, que nós acabamos de ler no Salmo 1, vai ser um dia de regozijo. Para aqueles que estão em Cristo, que é o justo, será um dia de vida, do início da vida eterna, de vida em abundância, de vida perfeita, de um corpo sendo transformado em glória, um corpo que não vai envelhecer. Mas para o ímpio, que nós lemos no Salmo 1, será um dia de juízo, de condenação eterna, um dia terrível. Lá em Mateus 28, Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha a promessa de Cristo, e eis que estou com vocês todos os dias, até o último dia, até o fim dos tempos. Até o momento em que Jesus vai estar conosco, não é que ele vai deixar de estar conosco, mas ele vai estar presencialmente conosco. Ele vai estar em carne conosco. Hoje, ainda há pouco, nós participamos da ceia do Senhor. E Jesus não se fez presente em corpo, mas Jesus se fez presente em espírito. Mas no último dia, Jesus vai cear conosco, diferente de como foi hoje. Ele vai cear conosco presencialmente. Aí Jesus, em Mateus 24, esse é um texto que nós vamos considerar bastante nele, Mateus, um capítulo que nós vamos considerar, ele diz, aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, os sinais que ele cita lá, né, no capítulo 24 de Mateus, saibam que está próximo, às portas, o último dia. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando observamos os tipos de sinais que estão profetizados pela Bíblia, podemos organizá-los em 3 categorias. Eu quero... nosso tempo já encerrou, mas só para finalizar isso. Existem os sinais que demonstram a graça de Deus, os que demonstram oposição a Deus e os que demonstram julgamento divino. Em geral, os mais famosos são os que demonstram julgamento divino. Quais são os sinais que demonstram a graça de Deus? Pregação do Evangelho e a conversão da plenitude de Israel. Lá em Mateus 24, vejam aí Mateus 24, é um texto até que eu disse que por vezes é mal aplicado, porque condiciona a vinda de Cristo à pregação do Evangelho, como se
Se a gente não fizer, não vai acontecer, mas na verdade o que Jesus está dizendo não é se acontecer. Observem o que Jesus diz aqui, Mateus 24, versículo 14. Ele diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus não diz aqui, e se for pregado o evangelho do reino, virá o fim. Jesus está dizendo que vai ser pregado o evangelho do reino. Quer você faça ou não, eu espero que nós participemos dessa pregação. Mas o texto não está dizendo que a vinda de Cristo depende da nossa ação. Jesus está dizendo, aqui não é uma profecia condicional. Se acontecer, se isso, Jesus está dizendo que vai acontecer. O evangelho do reino vai ser pregado para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Deus vai executar isso, Ele vai usar a sua igreja, Ele vai usar aqueles que Ele quer usar para a pregação do Evangelho, e virá o fim. Percebem? Esta é uma promessa de certeza, não é de condição, vamos, se depende de nós, igual aquela musiquinha da Rede Globo, né? Depende de nós, não, depende de Deus. Agora, Ele vai usar a sua igreja, e é por isso que nós fazemos missões, porque nós queremos fazer parte disso que Jesus está dizendo que vai acontecer. E quer você faça ou não, vai acontecer, porque o Senhor vai fazer. Então, um dos sinais em relação à vinda de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Aqui existem duas questões que se discute. Se esse pregação do Evangelho em todo o mundo significa para todas as pessoas do mundo, ou a ideia é de para pelo menos uma pessoa de cada nação, de cada etnia. E uma outra coisa que se discute é se vai ser cada etnia, cada nação, porque no Brasil nós temos muitas etnias. Os indígenas, por exemplo, quantas etnias indígenas existem, né? Então há essa discussão, mas uma coisa é certa, o Evangelho vai ser pregado para testemunho de todas as nações, e aí Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e essa é uma certeza, né? E um outro grande sinal da graça de Deus, como evidenciado, né, o fim dos tempos, é a restauração de Israel. Os capítulos 9 a 11 de Romanos tratam disso, Paulo trata disso. Eu quero ler apenas 2 versículos, Romanos 11, versos 25 e 26, diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, um outro sinal de que estará próximo à vinda de Cristo é a restauração de Israel. Agora, os estudiosos divergem com relação a isso. Alguns acreditam que todo o povo de Israel vai se converter a Cristo, então Jesus vai voltar. Outros dizem que aqueles que são escolhidos de Deus, não significa todo aquele que é israelita, mas os escolhidos de Deus serão salvos, e eu vou mais nessa linha. Eu não creio que aqui a Bíblia esteja dizendo que um dia todo descendente étnico de Abraão vai se converter e Jesus vai voltar. Eu creio que existem os eleitos, né, israelitas que vão se converter e Jesus vai voltar. Sinais que demonstram oposição a Deus, outra categoria. Tribulação, perseguição, apostasia e a aparição do anticristo. Tem gente dizendo assim, olha, não, nós já estamos chegando o último dia porque olha a tribulação. Irmãos, quando nós olhamos nas Escrituras sobre a tribulação, é ainda muito mais forte do que nós vivemos hoje. Eu creio que nós podemos dizer que nós já estamos no início, no princípio das dores, mas nós ainda não estamos vivendo no período de fato da grande tribulação. O período da grande tribulação vai ser muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Vai acontecer apostasia. Já existe tribulação? Hoje existe. Existe perseguição? Existe. Mas não no nível que a Bíblia diz que vai existir. Já existe apostasia? Existe. Mas não no nível que a Bíblia diz que vai existir. E vai aparecer o anticristo. Numa outra aula nós vamos falar sobre o anticristo, sobre o que a Bíblia fala do anticristo, da besta, ou das bestas, né? Porque fala de mais de uma, né? Não temos tempo para olhar o texto de Mateus, mas depois leiam, meus irmãos, Mateus 24,
Só para os irmãos terem uma ideia, eu não posso encerrar essa aula sem falar de alguns desses sinais, né? Abram lá novamente em Mateus 24, para os irmãos terem uma ideia do que desses sinais aqui da grande tribulação. A partir do versículo, vamos ver aqui, a partir do versículo 9. A partir do versículo 9. Aliás, um pouco antes, a partir do 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Aqui está falando de uma grande guerra mundial. Nós já tivemos 2 grandes guerras, mas haverá uma outra maior ainda, mais extensa. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente ouve falar de terremoto aqui e ali, mas não na proporção que Jesus está dizendo aqui. Porém, todas essas coisas serão o princípio das dores. Vamos dizer que nós estejamos no princípio do princípio ainda, né? Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os maltratarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nós já vivemos isso, mas não em grande proporção, como está aqui. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Já vemos isso. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino. Esse texto nós já vimos, né? Agora olha a partir do verso 15. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Irmãos, nós vivemos tribulação, mas não uma tribulação que a gente diga assim, nunca houve no mundo. Mesmo a Covid-19, nós vimos na história que já houve, né, pestes desse tipo. Olha, 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E veja, a igreja vai participar disso. A igreja vai participar da grande tribulação, diferente do que muitas denominações ensinam, até aquele filme Deixados para Trás e o livro, a igreja vai participar da grande tribulação. É o que diz a Bíblia, não é o que eu gostaria, mas é o que diz a Bíblia, né? 23, então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Então, meus irmãos, a coisa vai ser muito, vamos parar aqui, mas a coisa vai ser muito séria, né? E, por fim, os sinais que demonstram o julgamento divino. Guerras, cataclismas da natureza e as pragas destruidoras, versos 6 a 8. Hoje, apenas para dar essa introdução para os irmãos, para falar que são assuntos importantes, são assuntos que envolvem perseguição, morte, mas são assuntos que vão apontar para o fim, que é um fim abençoador para o povo de Deus. Um dia o Senhor fará novos céus e nova terra, e nós reinaremos para sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, na semana que vem, Deus permitindo, próximo domingo, nós vamos dar continuidade a esse tema, né? A Bíblia e o futuro.